Olá, sexto ano, esse é o nosso primeiro vídeo de filosofia. Então vamos lá, começar, o nosso caminho pelo filosofar, o nosso caminho filosófico. Para a gente começar a nossa caminhada filosófica, nós vamos conhecer alguns conceitos que são fortes na filosofia e que vão nos ajudar, a fazer esse caminho. O primeiro conceito é o conceito de olhar. A atitude do filósofo, ou o olhar tem influência na filosofia porque nós olhamos o mundo ao nosso redor. Então, quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos as coisas que nos cercam. Aí está o ponto de partida para a filosofia. Aliás, não só o olhar, a filosofia ela trabalha a partir dos 5 sentidos, que é o tato, olfato, audição, paladar e visão. É a partir dos 5 sentidos que nós percebemos a realidade. É a partir dos 5 sentidos que nós temos contato com o mundo que nos cerca. Então a filosofia ela trabalha a partir dos 5 sentidos. É a partir dos 5 sentidos que nós percebemos a nossa realidade. Mas nós vamos privilegiar aqui o sentido da visão. Então, dentro da investigação filosófica, nós vamos privilegiar a visão. Porque é por meio da visão que nós conhecemos as coisas que vemos. Nós conhecemos as coisas pela sua forma, pela sua cor, pela matéria da qual ela é feita. Então, tudo isso chega até nós através da visão. E a visão é um tema que desperta o interesse e a curiosidade de pessoas ao longo de todos os tempos, inclusive dos grandes filósofos. Muitos filósofos, muitos pensadores se preocuparam com a questão da visão. Isso desde 2.500 anos atrás, quando começou a filosofia. Oficialmente, nós dizemos que a filosofia ela começou na Grécia há mais ou menos 2.500 anos atrás. E agora me permitem abrir um parêntese aqui, a palavra filosofia vai aparecer escrito aqui no canto, é uma palavra de origem grega, porque a filosofia nasceu na Grécia. A palavra filosofia é, na verdade, a união de duas palavras gregas. A palavra filo significa amizade ou amor. E a palavra sofia, que significa sabedoria. Se você conhece alguma menina que chama Sofia, você pode dizer para ela, olha, o seu nome significa sabedoria. Então, filosofia significa amizade pela sabedoria, amor pela sabedoria. Então, fechando o parênteses sobre o significado da palavra filosofia, voltemos à questão do olhar. Então, o olhar é uma fonte de conhecimento. Pelo olhar, nós percebemos as coisas, o mundo ao nosso redor. Falamos, então, na filosofia do olhar que se admira. A palavra admirar também é um conceito forte na filosofia que nós precisamos conhecer para fazer a nossa caminhada filosófica. Admirar. Eu lembro que quando nós estávamos falando sobre esse assunto na sala de aula, alguns alunos entenderam o admirar no sentido de achar uma coisa bonita. Agora, o admirar não é só achar bonito, se encantar com a beleza de algo, com a beleza de uma flor, por exemplo. O admirar, aqui no sentido filosófico, significa mais para nós algo nos chamar a atenção, causar em nós espanto. Quando nós vemos alguma coisa e aquela coisa chama a nossa atenção de alguma forma. Então, o admirar no sentido filosófico está nesse sentido. Às vezes tem coisas que eu vejo todos os dias e aquilo nunca chama a minha atenção, mas num determinado dia eu olho para aquela mesma coisa e ela chama a minha atenção. Então é o olhar que admira, é o olhar que percebe, é o olhar que quer entender, que quer conhecer
o mundo ao redor. Né? É o olhar do filósofo. Né? Esse é o olhar do filósofo. É o olhar que vê alguma coisa, mas aquilo que vê chama a atenção. E eu começo a olhar com mais cuidado. Eu começo a investigar, a querer conhecer melhor aquilo que eu estou vendo. E o olhar também, ele reflete sobre o próprio olhar. Não é? Porque quando eu levanto esse tipo de questão, eu estou investigando, eu estou querendo conhecer melhor o meu próprio olhar. Por que às vezes eu vejo uma coisa todos os dias e aquilo não me chama atenção, mas num determinado momento chamou minha atenção e eu parei para observar melhor, para conhecer melhor? Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou investigando sobre o meu próprio olhar. Sobre isso, tem 2 poemas aí no nosso livro, na página 6, que nos leva a refletir sobre o olhar. O primeiro poema é de um poeta já conhecido na humanidade inteira, já consagrado, que é Fernando Pessoa, né, um poeta português. Ele vai dizer o seguinte: de quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto eu estou pensando? Por que caminhos seguem, não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo? Então, este poema de Fernando Pessoa, que está aí na página 6 do seu livro, ele vai fazer esta reflexão sobre o olhar que pensa, o olhar que, enquanto vê, reflete sobre aquilo que vê. E o segundo poema é do poeta Elias José. O poeta Elias José vai dizer o seguinte sobre o olhar: olhar é mais do que ver. Para ver basta ter visão. Para olhar é preciso ter paciência, atenção, capacidade de ir fundo. Quem só vê e não olha, não lê o mundo, não lê o mundo, fica vazio. Não tem o que dizer, o que expressar, o que escrever, desenhar, cantar ou contar. Esse poema de Elias José fala muito bem sobre o olhar, assim como o poema de Fernando Pessoa, mas Elias José ele fala da diferença sobre o ver e o olhar. Para ele, ver é uma coisa, olhar é outra. Né? Para encerrar o nosso vídeo, eu queria que você, aluno, deixasse aí nos comentários do vídeo, para você, qual é a diferença entre o ver e o olhar. Mas atenção, eu quero a resposta com as suas palavras, não com as palavras do poeta Elias José. Então escreva aí nos comentários do vídeo, lembrando que as respostas que vocês colocarem aí serão usadas como avaliação para vocês, viu? Até o nosso próximo vídeo.